Vamos para o resumo da lição de número 3 com o título A Natureza da Igreja. E a natureza da igreja é muito importante esta lição para nos conscientizarmos da dimensão da igreja, porque a igreja tem um endereço, rua tal, número tal, bairro tal. Essa é a localidade geográfica, mas a igreja também, ela é uma só, né? E como uma só, ela é universal, ela é uma igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pertence a Jesus, ela tem dono, a figuração dela é corpo, Jesus é a cabeça deste corpo, e nós precisamos aprender para que haja unidade, para que haja entendimento entre os cristãos. A verdade prática está dizendo, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. O texto áureo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é comparado a um corpo, ou seja, ela é uma só. Então a igreja é uma só. Mesmo que na sua cidade tenha várias denominações, mas a igreja de Cristo, e vamos entender também que nem todas as denominações são verdadeiramente igreja de Cristo. Nós temos que ter este cuidado também e temos que ter essa consciência. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de número 12 ao versículo de número 27. O Espírito Santo, mas nessa leitura bíblica em classe aqui, ó, está nos deixando claro aqui no versículo 13, né? Dizendo assim, ó, pois todos nós somos batizados em um Espírito. Então o Espírito Santo é que nos leva a Jesus, é que nos mergulha em Jesus, é que nos mergulha na salvação. Então é através do Espírito Santo. E a nossa introdução, ela começa aqui dizendo, o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã, o que define uma igreja genuinamente cristã. Isso é uma boa pergunta. Por quê? Porque é o que nós falamos. Há muitas denominações, mas nós temos que tomar este cuidado. Se verdadeiramente essa denominação, essa placa de igreja, se ela está verdadeiramente seguindo a palavra do Senhor e sendo uma verdadeira igreja. Temos que ter este cuidado sim, viu? Por isso nessa lição veremos, por isso nós vamos estudar nessa lição, né? Nesta lição veremos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ou seja, ela crê na Bíblia Sagrada. Então nós temos que tomar cuidado quando você está numa igreja, que ela diz, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, mas também o livro do fulano e do ciclano também está no pé de altura com a Bíblia Sagrada. Então não é verdadeiramente igreja do Senhor Jesus Cristo. E se falar, temos a Bíblia Sagrada como única regra de fé e também a palavra do bispo, do apóstolo, sei lá que nome eles dão, se falar que essa palavra do fulano tem a mesma autoridade que a Bíblia, é mentira, porque a Bíblia é a única regra de fé e firmeza. Então nós temos que tomar esse cuidado para que nós não sejamos enganados, viu? Então uma igreja genuinamente cristã ela tem que ter esses parâmetros, viu? Então, a igreja cristã, ela é una, ela tem que ser uma só. Temos que tomar cuidado, então, que existem as denominações, viu? Denominações são várias, mas a igreja tem que ter a unidade. Então, nós vamos aprender aqui e começaremos com a primeira parte, com o título A Natureza da Igreja na sua dimensão confessional. Então, na primeira parte, vamos falar sobre a dimensão confessional. Na segunda parte, vamos falar sobre a natureza da igreja na sua dimensão local e universal, ou seja, geograficamente a sua igreja está na rua tal, bairro tal, cidade tal, mas você faz parte de uma igreja só. E na parte 3, a igreja na sua dimensão comunitária. Então, na parte 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. No item 1, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como uma palavra encarnada, como o verbo vivo. Então, lá em João capítulo 1, versículo 1, você veja bem, Mateus, Lucas, Marcos, começam seus evangelhos dizendo sobre o nascimento de Jesus. O evangelho de São João, não. O apóstolo João, que foi um apóstolo, né, provavelmente um apóstolo mais jovem entre eles, que mais estava junto ali a Jesus, que mais sentia essa
essa dependência de estar perto de Jesus, ele já começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, com letra maiúscula, viu? Então ele diz no capítulo 1 também de João, no João capítulo 1, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra que tornou-se carne, né, e habitou entre nós. Nós temos então ter essa consciência. Em Efésios 2:20 diz assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, aí você vai observar uma verdadeira igreja cristã. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja, se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não existe igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Olha como que Paulo escreve aqui ao jovem Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 15, e que desde a tua meninice, então Timóteo, desde que era menino, ele aprendia com a sua mãe, ele aprendia com a sua avó. Então, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ele sabe o que? As escrituras. Outra coisa, a heteroxia, que significa o desvio doutrinário, né, e a apostasia, ela vem distanciando, causando um distanciamento e abandono da palavra de Deus. Então, hoje está entrando muitas heresias no meio do povo de Deus. Igrejas que outrora eram sérias, denominações que outrora eram sérias, estão tendo desvios doutrinários, não estão mantendo a ortodoxia, estão misturando, né, mundanismo dentro da igreja, paganismo dentro da igreja. Então, muito cuidado com isso. No item 2 aqui, habitada pelo Espírito Santo. A igreja verdadeira de Jesus, ela é habitada pelo Espírito Santo. A igreja habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida e capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz desta igreja. Então, a obra do Espírito Santo começa no trabalho do convencimento. Então, já ali no convencimento, por quê? Porque a Bíblia deixa claro, pregue a palavra. Por quê? Quem vai convencer é o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11 deixa claro, diz assim, ó, e quando ele vier, Jesus dizendo, né, que o Espírito Santo viria, porque Jesus foi assunto ao céu, ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias depois ele é assunto aos céus, 10 dias depois ele envia o Espírito Santo, 40 com 10 é 50, 50 é o nome Pentecoste, daquela festa que havia em Jerusalém. Naquele dia o Espírito Santo vem e inaugura a igreja. Então ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Continuando aqui, habitada pelo Espírito, né? É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração, da transformação. É o Espírito Santo que faz isso. Olha aqui em Atos capítulo 16, versículo 14, diz assim, ó, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então quem abre o coração é Deus. Você prega, quem convence é Deus, quem faz a obra é Deus. No item 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, verdadeiramente, a igreja que prega a palavra, que é genuinamente bíblica, dirigida pelo Espírito Santo, os seus membros são ensinados a andar em temor. É claro que nenhuma igreja é perfeita, é claro que todos têm pessoas ali cometendo algum deslize, mas a igreja não aceita aquele deslize, ele ensina a pessoa, disciplina a pessoa, orienta a pessoa com amor, é claro, né? Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele anda no Espírito, tem bom testemunho. Quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. E também passa a ter o quê? Ele passa a ter a certeza da salvação. A Bíblia que diz dessa forma, né? A Bíblia que nos traz essa orientação aqui, ó, em Romanos capítulo 8, versículo 16,
Olha a orientação que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Ele traz a seguinte orientação aqui. Está dizendo, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Quer dizer, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. E outra coisa aqui também em Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, qual é a certeza que nós temos da salvação? Essa certeza é gerada pelo Espírito Santo. Essa certeza não vem de nós mesmos, não vem da nossa própria confiança ou da nossa autoconfiança, jamais, viu? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 deixa claro, né, que digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, quando você anda de acordo com o Espírito Santo, você não vai cumprir a concupiscência, a vontade da carne. Mas há uma briga dentro de nós, que o versículo 17 é uma briga entre o espírito e a carne. O que nós devemos fazer? Devemos alimentar o espírito e mortificar nossa carne. E também a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é dirigida pelo poder do Espírito Santo. Olha aqui em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que é virtude? A virtude é poder, é dínamos, no grego é dínamos, receberei dínamos, dinamite, poder. Então o poder de Deus está sobre nós, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, para que nós possamos vencer a cada batalha. Parte 2 da lição, a natureza da igreja agora na sua dimensão local e universal. No item 1, local e visível. Então, biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão geográfica. Onde você congrega? Eu congrego na igreja tal, rua tal, bairro tal, cidade tal. Então, ela é a localidade geográfica. E dessa localidade geográfica, nós vamos ver várias igrejas ali. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja, ele escreve assim lá em 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Coríntios. Pedro escreve dessa forma assim: aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, são que são igrejas locais. Nesse texto, nós vimos as escrituras se referindo à eclésia. O que é eclésia? Sempre que o povo de Deus se reúne para congregar, para adorar, é eclésia, é a igreja reunida, tá? No item 2 aqui, particularidade das igrejas locais. Agora, as igrejas locais têm a sua particularidade, tá certo? Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais, elas possuíam o quê? Particularidades, até nos problemas. Olha só, os problemas encontrados em uma não era o mesmo encontrado em outra. Nós vamos ver aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo dizendo, olha, vai lá resolver a situação entre a Evódica e a Sintique. Essas duas mulheres aí estão tendo um atrito, estão tendo um problema, né? Então, que vocês vão lá, reúnem essas mulheres, conversem com elas, resolvam essa situação. Isso era um problema na igreja local. Aí você vai ver numa outra cidade, outra localização, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 e 10, já é outro assunto. Aí Paulo diz assim, portanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A isso estáis, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Então havia ali o que? Um problema diferente em cada igreja. Então as igrejas locais, elas têm as suas particularidades, viu? Assim possuíam sua dinâmica própria, um método que funciona em determinada igreja, às vezes não funciona em uma outra determinada igreja. Então isso nós temos que entender. E Deus tem a sua multiforme maneira, né, de trabalhar, de agir sobre as nossas vidas, de nos animar. Então nós temos que observar isso também. No item 3, universal e invisível. Agora a igreja do Senhor, ela é uma só. Existe a igreja local, na tua cidade pode ter várias igrejas que pregam a palavra, que vivam a palavra, são igrejas boas, né, decentes, mas todas essas igrejas locais, elas são uma só em Cristo. Então Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também a igreja no sentido universal, no sentido de uma igreja só, no sentido de corpo de Cristo. Somos conscientizados da existência da igreja local, mas nós temos uma certa dificuldade de entender, viu? Então isso aí é próprio nosso mesmo. Nós temos uma certa dificuldade de entender a igreja nesse sentido de sendo uma igreja só. Mas nós temos que começar a entender isso para quê? Para que a gente possa não fazer um partidarismo, não fazer exclusivismo, não fazer uma
competição entre nós, mas unirmos as forças à evangelização. E olha só como é que fala aqui em Hebreus 12, versículo 23. A Universal Assembleia, que está falando para quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma só, é a Universal Assembleia. E igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Então aqui está se falando que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma só. Então nós temos que ter este entendimento para nós evitarmos o partidarismo, porque denominações, às vezes denominações podem até mudar de nome, denominações podem até, num determinado país, terminar, acabar aquela placa de igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 16, 18, Jesus falou para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, Petros, pedrinha, e sobre esta pedra, rocha, quer dizer, sobre Jesus mesmo, né? Sobre esta pedra que é Jesus, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Então as denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem se desfazer, a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Nós precisamos ter esse cuidado, viu? Há grupos que se autodenominam igrejas cristãs, mas no entanto são sinagogas de Satanás. O que significa isso? Significa que são seitas. Nós precisamos tomar este cuidado, viu? Como se entende o que é uma seita. Uma seita é quando alguém cria uma heresia. Heresia é o quê? É um ensinamento contrário à Bíblia Sagrada, e aquele ensinamento, muitas pessoas se juntam a ele e formam uma igreja diante daquela heresia. Então, aquela igreja formada, nós chamamos então de seita. Temos que tomar muito cuidado, que o Senhor nos guarde e também que o Senhor abra o entendimento de todos aqueles que estão em seita, né? Porque nós estamos falando da doutrina da igreja, não propriamente das pessoas, viu? Que às vezes as pessoas confundem e falam, pastor, mas fulano é uma benção. Com certeza ele é uma benção, é uma pessoa boa, mas é a doutrina que está errada. Parte 3, a igreja na sua dimensão comunitária. No item 1, a igreja é una. Isso significa que a igreja ela é indivisível. Então a igreja ela é indivisível. Na analogia onde compara a igreja com o corpo, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã ela é unida, porque não pode haver divisão no corpo, né? Então essa analogia do corpo ela é perfeita, dada aqui na Bíblia Sagrada para nós compreendermos. Então não pode haver essa divisão. Então tá, a Bíblia é clara que é o 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, pode ter várias denominações. O corpo é um só. Nós temos que estar atentos a isso, viu? E nenhum reino dividido subsiste. O próprio Jesus Cristo deixou isso bem claro, que nenhum reino dividido, ele pode subsistir, tá certo? Devíamos evitar a todo custo partidarismo, preferência, exclusivismo, se quisermos preservar a unidade do corpo. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Ah, a igreja boa é minha, a igreja perfeita é minha. Não, não existe igreja local perfeita. Por quê? Porque a igreja local ela é feita por homens. Então, como organização, sempre há falhas. Agora, como organismo, que é o corpo, aí ela é perfeita, ela é maravilhosa. Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vamos manter a paz, ter essa ordem, ter este cuidado. No item 2, unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos, ele diz assim, ó, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Está em Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio de Paulo pela unidade da igreja. Então Paulo zelava pela igreja e qual era o desejo de Paulo? O desejo de Paulo como corpo de Cristo em sua forma coletiva, que a igreja pudesse o quê? Zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso, cada crente tem que trabalhar nesse sentido. No item 3, diversidade na unidade. Então isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Então o Senhor Jesus Cristo disse, né? Na oração dele ao Pai é que nós fôssemos um com ele, como ele é um com o Pai. Então a oração dele, Pai, como eu e tu somos um, eu oro para que a igreja pudesse o que ser um com Cristo, um corpo, e ele é a cabeça. Então nós temos que manter esta unidade. Então na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem a sua função. Então cada pessoa, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, cada um tem a sua função. Mas é a mesma essência
essência, possuindo a mesma substância. É um só Deus, um só propósito. E a Bíblia diz, o Jesus Cristo deixou claro, quando nós tivermos unidade, Jesus falou assim, ó, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Então não é quando haver um milagre, não é quando houver um milagre, não é quando houver uma maravilha, não. Quando vocês forem um, quando vocês forem unidos, quando vocês não tiverem desavença entre vocês, quando vocês puderem falar bem um do outro, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Então que Jesus nos ajude e que venha nos dar esse entendimento mais e mais e nos dá essa graça mais e mais. Amém? Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição, e nós aqui chegamos ao final desse resumo, né? De uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Ou seja, tem que tomar cuidado porque pode ser aqui uma seita. Então, na verdadeira igreja, a palavra de Deus é que é o fundamental nela, guiada pelo Espírito Santo, e assim deve ser. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço geográfico, mas ela existe eternamente. A Igreja do Senhor Jesus Cristo existe eternamente. 2030 fará 2000 anos que Jesus levantou a sua igreja sobre a face da terra e ela permanece de pé. Glória seja dada ao nome de Jesus. Perguntas número 1. Qual é a função, qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? Qual é a principal característica? Firmada na palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Pergunta 2. O que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito Santo? Ela é dirigida, capacitada e guiada pelo Espírito Santo. Pergunta 3. Como podemos falar da dimensão espacial da igreja? Diz respeito ao quê? Ao espaço geográfico. Então, uma igreja que você congrega na rua tal, bairro tal, cidade tal, espaço geográfico. Então, existe a igreja. A igreja está na sua dimensão de organização terrena e está na sua dimensão de organismo vivo. Como o organismo vivo de Cristo é perfeito, como a organização terrena tem as suas falhas, então toma esse cuidado, viu? Pergunta 4. Como a igreja universal e invisível é formada? Ou seja, como a igreja de Cristo é formada? Ela é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já partiram também para a eternidade. Pergunta 5. Explique a expressão unidade de essência em relação à Trindade. Então nós temos o exemplo da Trindade. Na Trindade, o Pai exerce sua função, o Filho exerce sua função, o Espírito Santo exerce sua função. No entanto, é a mesma essência, a mesma substância. É um único Deus, nosso Deus trino. Assim deve ser a igreja para com Cristo. Deve estar em unidade. A igreja entre si também em unidade. É um só corpo. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.